Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos começar mais um momento de congresso. Vamos ter um momento de oração, meditação, reflexão. Esse é um momento importante para a gente poder apresentar o nosso coração e refletir sobre tudo que a gente tem aprendido, absorvido nesses últimos 3 dias. Tem esse momento de comunhão com Deus, reflexão. Oremos ao nosso Deus. Pai grandioso, poderoso, Deus que nos sustenta, que nos mantém em pé. Te agradecemos, Senhor, por esses dias tão abençoadores e tão edificantes na vida nossa como homens, como líderes da nossa casa, como servos do Senhor acima de todas as coisas. Rogamos ao Senhor que o Senhor continue a nos abençoar, a falar conosco, Senhor, através da Tua palavra, através dos cânticos, nos capacitando, Senhor, com dedicação e com, ó Pai, comprometimento com a Tua palavra, a exercermos o nosso ofício como maridos, como pais, ó Deus, como servos do Senhor, junto com a comunidade que o Senhor nos deu para congregar. Aperfeiçoa, Pai, o nosso serviço como sacerdotes, apesar das nossas fraquezas, das nossas limitações, das nossas constantes, ó Pai, fraquezas enquanto pecadores. Rogamos ao Senhor que o Senhor nos visite e tenha compaixão de nós, da mesma forma como o Senhor teve compaixão daquele cego de Jericó, e clamava: ó filho de Davi, tem compaixão de mim, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Abençoa-nos, ó Pai, e fala conosco nesse momento de encerramento. Para a glória do Senhor nós te oramos. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo de número 149. Salmo de número 149, a gente vai ler esse salmo. Tem como título: Os fiéis louvam a Deus. Salmo 149. Vamos ficar de pé e vamos fazer essa leitura em conjunto. Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozijem-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Cantem com salmos, com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam os laudos louvores de Deus, nas suas mãos espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, e o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Amém. Vamos continuar em espírito de adoração, louvando o nome do nosso Deus. Graça e paz, meus queridos irmãos. Vamos louvar o nome do nosso Deus, Ele que merece o nosso louvor e a nossa adoração. Mesma fé, no mesmo amor, juntos a mente e coração. Temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Um corpo em Cristo, juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra.
novo soar. Onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração. Temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Somos um corpo em Cristo, juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Portas que foram partidas podem de novo soar. Onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma.
Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas com
esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Meus queridos, a gente vai ter a mesa redonda, certo? Como a gente tinha falado. Queria convidar o pastor Laurindo e o pastor Ronaldo. Não sei se estão preparados, mas agora já era. Podem sentar, meus irmãos. Pronto. O pastor disse que está com o chat GPT aberto, qualquer coisa ele... Meus queridos, a gente pediu para que algumas pessoas fizessem, muito obrigado, meu povo, que algumas pessoas fizessem algumas perguntas. Não, agora voltou. E a gente pediu para que deixassem lá nas caixinhas. Então, vamos dar prioridade a essas. Depois a gente vai para as que eu preparei para vocês. Vamos lá, e aí fiquem à vontade aí com relação a pastor Laurindo e pastor Ronaldo, quem vai responder o que ou se os dois vão responder. Como reconquistar o coração de um filho que se afastou por suas falhas no passado, seja antes ou depois da conversão? Pelo que eu entendi, as falhas são do pai, não é isso? Sim. A nossa vida, ela deve ser pautada pela cruz de Cristo. E a nossa esperança está exatamente aí. É claro que nós precisamos confiar no perdão do Senhor Jesus Cristo em nossos pecados, sejam eles seja na idade que for dos nossos filhos. E uma das coisas que eu alimento desde eles muito pequenos é que o papai e a mamãe são falhos e que eles precisam saber disso, inclusive para que nos perdoem quando nós pecamos contra eles. Agora, no contexto da pergunta, é uma situação que já passou, isso já aconteceu. E agora, como voltar atrás? Eu acredito que é fundamental que você esteja preparado para abrir o seu coração, olhar nos olhos do seu filho e confessar o seu pecado. Dos mitos que, infelizmente, enquanto pais, nós queremos implementar na vida dos nossos filhos, é que a nossa autoridade está baseada na nossa capacidade de não errar. E, infelizmente, por causa disso, o nosso erro pesa muito no coração dos nossos filhos. Porque se eles esperam que nós não erremos, quando a gente erra, é pior. Então, talvez tenha sido isso que você alimentou na vida do seu filho, e agora, para reconhecer isso, vai ser mais difícil, vai ser mais complexo. Mas, ainda assim, é o caminho bíblico. A Bíblia
nos diz em Mateus capítulo 18, Jesus falando aos seus discípulos, de que se você sabe que alguém tem alguma queixa, algum pecado, e inclusive contra você, você vai até ele. Então, eu acredito que o caminho é falar com seu filho, abrir o seu coração, confessar. Veja, não é pedir desculpas. Aprendi isso com o reverendo Vadislau Gomes. Nós não somos chamados, em nenhum lugar das Escrituras você vai encontrar o imperativo peça desculpas. Você vai encontrar confessai os vossos pecados. Então, o nosso chamado não é meramente para que você se desculpe por algo abrangente, sem forma, sem nome. A Bíblia nos chama a confessar os nossos pecados a Deus e a quem nós ofendemos. Nesse sentido, portanto, nós somos chamados a dizer aquilo que fizemos. Isso faz parte do processo de humilhação que precisamos passar para obtermos perdão do Senhor e também daquele a quem ofendemos. Então, primeiro, confesse o seu pecado a Deus, em primeiro lugar, claro, espero que você já tenha feito isso. Em segundo lugar, então, ao seu filho, já que você confessa que tem erros do passado, então confesse. Agora, lembre-se, eu não sei o contexto, se o seu filho conhece a Cristo, se ele sabe do chamado do perdão, talvez, mesmo fazendo isso, ainda assim, o coração duro não permita, naquele momento, que haja uma reconciliação. Mas você fez aquilo que precisava ser feito. Você deu o passo que Deus requer de você. Agora, como eu disse lá no começo, a sua esperança é a cruz de Cristo. Agora cabe ao Espírito Santo, que vai convencer o coração do seu filho a respeito dessa reconciliação. É isso. Eu acrescentaria, então, agora é orar. Orar por isso. Depois de orar antes, durante e depois. Vamos para a segunda pergunta. Como a fé reformada vê o trabalho das mulheres na igreja e no meio secular? Sim, eu acho que pensando no que a gente tem falado aqui, a fé reformada, ela é a fé bíblica. Então, a forma como ela vê o trabalho da mulher na igreja é um trabalho essencial. Não de cima para baixo, mas da base para cima. Não falar de baixo para cima, mas da base para cima, né? A mulher a fé reformada não vê o trabalho da mulher dentro da igreja como um trabalho de cabeça, de liderança, e nenhum tipo de serviço, porque os serviços são múltiplos, são diversos. Mas a fé reformada vê o trabalho da mulher essencial, pensando na instrução dos filhos, através da instrução dos seus filhos. A maior pregação, por assim dizer, que a mulher pode fazer é pregar aos seus filhos. Tem uma história do D.L. Moody. Uma mulher tinha vários filhos, se converteu, ela queria ser pregadora e pediu para o D.L. Moody, um grande missionário, para pregar. Queria pregar num púlpito na igreja, alguma coisa assim, nos cultos. E o D.L. Moody disse: você tem uns 7, 8 filhos, eu não lembro agora. Vá para sua casa e pregue para eles. Então, o trabalho da mulher é essencial na igreja de formação. Não de exercer autoridade, mas de formar. É assim que Paulo diz a Timóteo, que na sua primeira carta, que a mulher salvará a si mesma através do papel de mãe. Se ela mantiver pura em santificação, em amor. Então, é esse o chamado principal que Deus nos chamou a mulher. A educação dos seus filhos. É lógico que a gente viu isso, os pais estão envolvidos, os pais homens. Mas é um trabalho que, no caso do próprio Timóteo, com a sua mãe Eunice, sua avó Lloyd, foi fundamental. Para que, por trás de um grande homem de Deus, não existe uma mulher, né? A gente fala isso, né? Por trás de um homem, né, existe uma mulher. Então, por trás de um homem de Deus, geralmente existe uma mãe. Uma mãe que ensinou, instruiu, né? Não me lembro agora do Spurgeon, o maior pregador, conhecido como o príncipe dos pregadores. Não digo que ele é o maior, que é difícil mensurar isso.
do século XIX, pregador batista. E ele foi ensinado por uma senhora numa cozinha. Ele aprendeu teologia através de uma senhora. Foi ela que foi ensinando, dava aulas a eles de teologia numa cozinha. E veja, um homem de Deus. Então as mulheres, ela tem um papel essencial na igreja e certamente o papel de auxiliadoras. E nesse sentido, olhando a instrução é um papel da base para cima, se é que é possível falar isso, né? Mas da base no sentido da formação. Uma coisa que é sempre bom lembrar é que na história da igreja, as mulheres sempre foram a maioria. Você vai ver isso em Atos dos Apóstolos. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo ele vai chegar na Europa, por Filipos, ele vai encontrar um lugar de oração, onde ali havia mulheres orando. E tem uma conversão. O texto fala que o Senhor abriu o coração de Lígia. E ali aquela mulher, que era vendedora de púrpura, uma mulher rica, ela conheceu a Cristo e se tornou ali uma mantenedora do trabalho evangelístico em Filipos e em toda a Europa, mencionado inclusive posteriormente nas cartas. Então a gente observa que o trabalho feminino sempre foi fundamental para a vida da igreja. E isso se dá dentro dessa estrutura das bases que Laurinho está falando, que basicamente se envolve da estrutura fundamental que é a família. Então, não há nada mais revolucionário do que um homem, uma mulher e seus filhos que glorificam a Deus por meio de uma vida simples, onde o pai, a mãe educam seus filhos no caminho do Senhor. Não há nada mais extraordinário do que isso, porque a partir disso pode sair, né, muita coisa. Então, isso sem dúvida. Mas, considerando, né, o fato das mulheres estarem sempre presentes na vida da igreja, trazendo a dinâmica, eu diria o seguinte: nós vemos que na história da igreja também, as mulheres sempre estiveram presentes nos serviços de misericórdia. E isso, portanto, é o que vai originar, por exemplo, a enfermagem. A enfermagem nasce exatamente do trabalho de mulheres cuidando de doentes, cuidando de pessoas necessitadas, onde ninguém queria fazer isso. Em Genebra, quando Calvino instituiu um trabalho de serviço de misericórdia por mulheres, ali naquela cidade, foi visto assim, um trabalho impressionante nessa área. Então, a pergunta ela tem muitos braços para a gente caminhar. Mas, sem dúvida, a Bíblia ela é muito clara com respeito ao trabalho da liderança masculina na família e na igreja. Isso fica muito evidente por meio do próprio ensino autoritativo, quando o apóstolo Paulo, na mesma carta, no mesmo capítulo, e apenas alguns versículos antes do texto que Laurindo acabou de citar, diz que proíbe a mulher que ensine como homem, né? Ou a homens, inclusive. A ideia é que ela não tenha autoridade, para ensinar no culto, que era o ambiente de ensino da igreja. Você tem que lembrar que no primeiro século, quando a igreja se reunia, não havia escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é uma criação do século XVIII. Até então não existia. E quando foi criado para ensinar a educação curricular normal para crianças de rua. Não tinha absolutamente nada a ver com o que a gente faz hoje na estrutura de escola bíblica dominical. Então, o que era o ensino na Bíblia, no Novo Testamento, no primeiro século? Era quando a igreja se reunia para cultuar a Deus, havia ali o ensino. E, portanto, esse ensino estava reservado àqueles quem Deus chamou, que exatamente ele vai explicar no capítulo 3, na sequência do texto, 1 Timóteo capítulo 3, que são os presbíteros, que ele diz são aptos para ensinar. Então, é isso. Esse é um trabalho específico. Agora, as irmãs, elas sempre tiveram um trabalho fundamental na vida da igreja, de evangelização, especialmente do trabalho de misericórdia. Então, há uma diversidade de trabalhos para a mulher.
Só que a pessoa fala da sociedade também. E a sociedade está envolvida nisso, né? Tanto na área da maternidade, quanto na área da vida de evangelização e etc. Agora, tem uma discussão maior que corresponde à ideia da liderança da mulher em termos de empresas, em termos de governo civil. E aí, a tradição reformada se divide. Por exemplo, você tem nomes, vultos importantes dentro da tradição reformada, como John Piper, né? John Piper é veemente contra mulheres no governo civil. Então, por quê? Porque ele entende que a liderança feminina civilmente, no governo, né, civil, é uma demonstração de fraqueza dos homens daquela sociedade, baseado, inclusive, na história de Juízes. O que não deixa de ser verdade, é verdade isso. Né? Então, é uma demonstração de como que uma mulher chega à liderança, né, de um estado, de uma cidade, quando que o seu marido não faz isso. Né? Então, o que acontece aí? Então, isso é um problema sério. Eu confesso que eu não tenho fundamentação bíblica clara para dizer isso. Né? Eu já votei em mulheres para o governo civil, sem nenhuma crise de consciência por isso. Mas também acredito que, em termos assim, se for observar história, é um apontamento de um problema, de uma crise de masculinidade. Porque se nós somos chamados para liderar o nosso lar, nós somos chamados para liderar a igreja. O que aconteceu para que mulheres precisassem tomar a dianteira em termos de governo? Alguma coisa não está bem, e a história mostra que quando mulheres governaram, é porque as coisas não estavam bem mesmo. Então, é um ponto um pouco mais polêmico, como eu disse, eu não tenho nenhuma fundamentação, versículo para provar isso, mas é um assunto que envolve aí alguma discussão. Nós temos igreja e família, isso é bem claro, a Bíblia é bem taxativa nesse sentido. Não sei se você quer complementar. É isso. A última pergunta aqui que foi feita. Como Jesus resgatou a verdadeira masculinidade? Muito boa. Olha, Jesus, ele é o supremo exemplo, né, de homem, de varão perfeito. É um homem de dor que sabe o que é padecer. Ele é o supremo exemplo de um varão, de um homem de guerra. E a gente vê Jesus chorando, Jesus amando os seus até a morte. E ele eu não tenho como não pensar em Efésios 5, porque ele é o exemplo de masculinidade para nós, em relação às nossas esposas, da mesma forma que Cristo trata a igreja. E como é que Jesus trata a igreja? Ele trata a igreja amando ela e sacrificando por ela, e santificando ela. Então Jesus resgata a masculinidade não através de um relacionamento com uma mulher, porque Jesus não teve, mas sim com a noiva dele, que é a igreja. E ele é para nós esse resgatador da masculinidade através disso, através da forma como ele amou a igreja. E foi a forma abnegada, foi a forma incondicional, não foi porque a mulher era perfeita ou tinha um passado perfeito, não foi isso. Não foi porque a mulher era boa demais, não foi isso, né? Jesus amou a igreja como o profeta Oséias amou aquela mulher de prostituição. Então, Jesus, ele amou a igreja mesmo cheia de defeitos, mesmo falhas, com esse amor sacrificial, com esse amor incondicional, com esse amor abnegado. Ele considerou a igreja, a sua noiva, mais importante para ele mesmo do que o seu próprio corpo. E é por isso que ele disse, né, na instituição da ceia: isto é o meu corpo que é dado por vós. Porque para Jesus, a sua noiva era mais importante do que o seu próprio corpo. Então, Jesus resgata a masculinidade amando, e nos amando até a morte de cruz. Ele resgata a masculinidade nesse sentido, né? Porque o resgate é o preço que ele pagou. Isso é o resgate.
Ele resgata a masculinidade morrendo pelos nossos pecados. E certamente esses pecados envolvem a nossa falta, ou os nossos pecados nessa área da masculinidade bíblica, como pais, como esposos, né? Como homens que murmuram, como homens que pecam, como homens que não amam, como homens egoístas, como homens que não estão dispostos a dar a sua vida pelas suas esposas. Jesus resgata isso, morrendo por nós e nos chamando a viver essa vida que busca andar conforme Ele andou, né? Que busca negar a nós mesmos e aplicar essa negação, esse seguir a Jesus ao caso do casamento. E amar as nossas esposas, que é a nossa grande responsabilidade, amar nossas esposas assim como Cristo amou a igreja. Então, é isso. O Senhor Jesus Cristo veio para redimir todas as coisas, inclusive a masculinidade, né? Quando a gente observa na queda, quando os relacionamentos se rompem, e quando Deus se direciona para a mulher e diz assim: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. A tradução para o teu marido pode dar a entender que o desejo dela seria como um desejo sexual, alguma coisa nesse sentido. Mas o capítulo seguinte, o capítulo 4, quando Deus se direciona a Caim e usa a mesma palavra agora para dizer que o teu desejo, né, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. A ideia de Deus falando com Caim, como Deus falando com Eva, é a mesma. O pecado estava contra Caim, como o desejo da mulher está contra o seu marido. Em outras palavras, a queda proporcionou uma ruptura, um rompimento nos relacionamentos, de tal sorte que os desejos de ambos estão em desconformidade. E esse rompimento faz com que a mulher, ao desejar contra o seu marido, contra o homem, e por ser mais fraca, é dominada por sua força. Então você tem a masculinidade como um sinal de força, de violência e, portanto, todos os problemas sociais que estão associados a isso. Ao homem usar da força para dominar a mulher. Mas a gente sabe que também existe o inverso. Existem os casos em que o homem se torna um subserviente, né? Eu costumo chamar o homem banana, né? O omisso, como Adão foi, e a mulher toma completamente a dianteira, a ponto, inclusive, de muitas vezes, isso eu tenho certeza que lá Laurinda acontece também, muitas vezes atender em gabinetes filhos que dizem assim: olha, na minha casa, o homem é a minha mãe. Então, toda essa desestrutura social, toda essa desestrutura de relacionamento e de papéis que envolvem o homem e a mulher, em Cristo são redimidos. E é exatamente por isso que Efésios 5 é tão importante. Porque você vê o padrão que Deus quer estabelecer em Cristo, sendo Cristo o exemplo para a mulher e para o homem. Porque Cristo foi o exemplo de submissão, Filipenses capítulo 2, e Cristo é o exemplo de amor sacrificial, Efésios 5. E é nesse sentido, portanto, que a masculinidade é resgatada em Cristo, quando nós aprendemos que não é a força que de fato nos torna homens. Isso faz parte de uma habilidade que Deus nos deu para servir. 1 Pedro capítulo 3, tratando as mulheres como o sexo frágil, como o vaso frágil, literalmente o que Pedro está dizendo. Portanto, Deus nos deu força para que nós sejamos os primeiros a pular na frente da nossa esposa para cuidar dela, ou de uma criança, ou do que seja. Deus nos deu mais testosterona para isso mesmo, para você estar mais alerta, né? O sentido aranha dos homens. Nós temos essa capacidade dada por Deus. Portanto, quando nós direcionamos isso em Cristo para o serviço, para o cuidado, para o amor, para estar prontos a fazer o bem a quem Deus nos deu o privilégio de termos autoridade, estamos exercendo bem a nossa masculinidade. Isso vai envolver
a nossa presença na igreja, isso vai envolver a nossa presença na família e na sociedade. Então, o Senhor Jesus Cristo vem para resgatar com o seu sangue a nossa vida e, dentro disso, a nossa capacidade de sermos homens fundamentados em Cristo Jesus. Viva a tecnologia. Chegou uma pergunta. Depois eu pego. Chegou uma pergunta aqui no WhatsApp. Aliás, duas, né? Como exercer o ofício de sacerdote do lar quando a esposa não tem a presença física do seu cônjuge? Eu estou imaginando que seja um caso de que a pessoa viaje, né? Sim. Não é o Eu caso, entendi a mesma coisa. Não é o caso de uma pessoa que já morreu, porque aí não tem condições, né? A presença física. É um caso muito difícil. Deixa eu tentar trabalhar um pouco, Laurindo, me ajude aí, a gente vai tentar caminhar aqui. Os puritanos, eles eram muito cuidadosos com isso. Há alguns relatos de pastores puritanos que faziam o seguinte: se um marido fosse viajar por longas viagens, ele tinha que ir conversar com o pastor para pedir autorização. Porque a história é o seguinte: se ele fosse fazer uma viagem longa, ele ia levar muito tempo, 15 dias, 20 dias de viagem, e pediria então sabedoria ali ao pastor, que poderia dizer o seguinte: vá e leve sua mulher, porque não é de bom tom que você fique tanto tempo afastado dela. Quem diz isso não é o pastor puritano, é Paulo mesmo que diz que nós não devemos nos afastar por longos períodos da nossa esposa. Aí ele diz: a outra opção para você é você vai, volta e vai de novo. Então, existiam algumas opções para que o homem fielmente pudesse manter a sua presença no lar para com sua esposa e, consequentemente, para com os seus filhos. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que refletir, e eu sei que existem funções, né, militares, por exemplo, que às vezes precisam fazer tempos de treinamento que às vezes envolve um mês e às vezes muito mais que isso, que é uma coisa muito específica e, na minha opinião, muito complicada. Eu acredito que nós estamos aqui entre homens, os irmãos sabem, você passar um mês sem sua esposa, 2 meses sem sua esposa, isso é algo que dá margem, né, ao pecado. E eu falo de questões sexuais mesmo, mas outras coisas também estão envolvidas. Então, primeira coisa, esse irmão precisa verificar as possibilidades e, às vezes, ele vai ter que abrir mão, por exemplo, de uma promoção. É melhor ficar num estágio do seu trabalho, da sua função, que não envolva que você faça viagens e deixe sua família tão desamparada da sua presença e você ganhe menos, porque a sua presença é mais importante do que o seu salário, do que você estar ausente tanto tempo. Talvez esse irmão vai ter que gastar mais. Talvez você, por exemplo, tenha que fazer viagens para Recife, João Pessoa, sei lá, para onde você tem que ir. E aí você está ainda tendo que ficar lá, você volta para estar com sua família e vai de novo, como disse o exemplo do puritano. Então, sua presença, ela é importante sim. E você não deve abrir mão dela tão fácil. Tendo dito isso, hoje nós temos recursos. Por exemplo, os meios digitais. Então, você pode se organizar para mesmo à distância, dado o horário, você faz uma ligação de vídeo para sua esposa com seus filhos, ora com eles ali. Você, então, tenta se fazer presente mesmo à distância. É um privilégio que nós temos hoje, que não havia algum tempo atrás. E é claro, quando você estiver presente, otimize o seu tempo, né, o melhor que você possa. Então, seriam algumas questões práticas aí que eu penso. É isso, concordo. Tem a segunda pergunta, que é a seguinte: a quem é atribuída a educação cristã a criança que perdeu seus pais por eventuais circunstâncias ou que o pai não tem sido presente na criação dos seus filhos? Na nossa Constituição, até mesmo, né, avós crentes, eles têm o direito de batizar seus filhos, seus netos, perdão. E quando você apresenta o batismo, você se compromete também
a educá-los, né, a levá-los para a igreja. Então, num caso como esse, por exemplo, né, lógico, isso não é o caso ideal, né, são exceções, né, que a gente está falando aqui. Então, eu penso que se você não tem um pai ou mãe, ou é um órfão, então, a quem deveria ser de imediato seriam os seus avós, né, seus tios, né. Então, parentes mais próximos que são crentes deveriam olhar para essa criança com essa responsabilidade, essa obrigação. Eu tenho essa obrigação. Então, se isso veio a acontecer, uma fatalidade dessa, alguma coisa desse tipo, e tem um órfão na família, então, os parentes que são crentes precisam ter essa responsabilidade, é nossa responsabilidade. Se essa criança não tem parentes cristãos, então a igreja, ela já tem que fazer isso, né? Mas aí, se não tem, ela tem que chamar para si. Somos nós que temos que criar essa criança. Criá-la assim, no sentido do ensino, evidentemente, que o menino vai talvez para a casa de um tio, para a casa de alguém. Essa criança, a igreja precisa fazer de todos os esforços para suprir esse papel do pai e da mãe, né? Enfim, é uma pergunta difícil. Eu concordo, é exatamente isso. Esse é o caminho. A igreja presbiteriana, historicamente, fez muito isso, né? Nossos trabalhos educacionais, inclusive, começaram com crianças, e muitas vezes os trabalhos envolviam crianças que não tinham, claro, pais cristãos, e alguns que até os seus pais tinham. E como que esse trabalho de evangelização frutificou, né? Então, a evangelização de crianças, ela é muito importante, mas é claro que, havendo condições, né, dos avós, tios e tal, se responsabilizarem, como se responsabilizarão com questões de ordem física, né? Alimentação, a moradia, outras coisas mais, essa questão também ficará sob a responsabilidade de quem estiver mais perto. Próxima pergunta. Quais os sinais que podemos perceber na família e na igreja de que o homem e a liderança masculina estão sendo omissos? Sabe, um princípio bíblico é este, né? Não há nada oculto que não venha a ser revelado. E quando você nota, por exemplo, em relação ao progresso espiritual, Paulo vai dizer a Timóteo, exercita-te na piedade. Isso todo mundo vai reconhecer. Não tem como você fazer progresso sem as pessoas te reconhecerem. Se tu faz um progresso físico, tu vai perder peso, todo mundo vai reconhecer. Fulano está mais magro. Da mesma forma, não tem como escapar. E existem esses sinais. Eu creio que um sinal é o comportamento dos nossos filhos. Eles entregam a gente. Eles entregam o nosso esforço, o nosso trabalho. Evidentemente que tem coisas que só mesmo esse processo, né, de amadurecimento da criança, e enfim. Tem fases, né? O pessoal diz, não, é a fase e tal, que podem expressar certas características, mas pelos frutos vos conhecerei. Então, os frutos da criança vai mostrar se os seus pais estão sendo negligentes. Há papéis, né, claros estabelecidos pela palavra de Deus, e eles, quando são negligenciados, isso fica claro, né, ficam evidenciados. Então, quando você tem, né, no seu lar uma mulher rixosa, uma mulher insubmissa, você já sabe que tem um problema. Quando você, dentro do seu lar, você não tem cumprido o seu papel como um pastor. Quando foi a última vez que você orou com sua esposa? Quando foi a última vez que você leu a Bíblia com sua família? Quando foi a última vez que você parou para ensinar os seus filhos da palavra do Senhor? Você não vem para a escola bíblica dominical. Você negligencia as oportunidades de supervisionar a educação dos seus filhos. Então, se ele está na escola, você vai lá, toma a lição, vê o que ele está fazendo. Você nunca fez isso na sua vida. A última vez que fez, você nem lembra quando foi. Ou
Então, veja, eu estou falando, claro, de filhos que moram no lar. Eu sei que temos irmãos aqui que os seus filhos já não estão mais em casa. Porque nesses casos, aí fica um pouco mais, vamos dizer assim, mais difícil, né, detectar essas coisas detectadas no passado. Mas isso não tem acontecido, eu posso lhe garantir, você é um omisso. Posso dar toda certeza, você conseguiu completar a cartelinha, pode estar bingo. Ou misericórdia, né? Senhor, tenha misericórdia, porque eu preciso realmente me arrepender e voltar para as minhas tarefas enquanto homem. Eu tinha preparado 2 perguntas, mas elas ficaram bem parecidas. Então, Charles Hodge diz o seguinte: a qualidade da igreja e do Estado depende da qualidade da família. Se a religião desaparece da família, não poderá resistir em qualquer outro lugar. E Richard Baxter diz o seguinte: a vida da religião e o bem-estar e a glória da igreja e do Estado dependem muito da liderança em função da família. Se negligenciarmos isso, tudo está perdido. Então, até onde a liderança masculina, ela sendo eficiente ou deficiente, ele vai interferir na sociedade e na igreja? Sim. Acho que para isso a primeira coisa é você pastorear você mesmo, como homem, né? Se você não pastorear a si mesmo, cuida de ti mesmo e sobre todo o rebanho. Então, e o rebanho nosso é a nossa casa. Então, se você não pastoreia, se você não cuida de você mesmo, você não vai conseguir pastorear o seu rebanho, e isso vai trazer, como diz aí, né, inúmeras consequências, não apenas para a sua própria família, mas também sobre a igreja e sobre a sociedade, né? Como todo mundo fala, né? A família é a base, né, da sociedade. Então, de fato, se você olha para a criação, como a gente pôde ter essa palestra, a gente percebe que desde o início Deus criou o homem e viu que não era bom que ele estivesse só. Então, Deus criou o homem para se relacionar, para ter família. Então você vai ver que a família ela está ali, né, desde o início, como a base dessa sociedade humana, desse mandato social, né, do homem para com o seu semelhante. Então, eu acho que a própria pergunta ela já responde, né? Se não tiverem famílias fortes, a igreja também não vai ser forte, e a sociedade, então, é essa que está perdida mesmo. Porque a igreja é chamada de sal e de luz, né, desse mundo que está apodrecendo. Então, se a igreja não salgar o mundo, então esse mundo só tem a apodrecer. Porque não vai ter outro elemento de influência. Mas é a família vinculada à igreja, né? A igreja, ela é uma família. A igreja é chamada de família de Deus. Você tem, acho que, como distinguir, mas você não pode separar a família cristã. A família cristã, ela faz parte da família da fé. A família, da nossa casa faz parte da família da fé, que é a igreja. E é essa família que influencia esse mundo, né? Ou que preserva, como um sal preserva uma carne, que preserva, né, esse mundo que está apodrecendo. Richard Baxter foi um pastor puritano do século XVII. Charles Hodge foi um pastor presbiteriano do século XIX. Baxter não viu a Revolução Industrial e Hodge não viu a Revolução Sexual. Mas eles dois estão falando de coisas muito contemporâneas. Quando a gente lê, né, a história e ela nos mostra o quanto que a Revolução Industrial tirou o homem de casa, né? Pensa quando a ideia da estrutura familiar pré-industrial, quando estávamos, né, ainda vivendo questões rurais, artesãos e etc. Então, a vida envolvia o lar. Quando as indústrias foram formadas e o homem passa a sair de casa para trabalhar 12 horas na indústria, você obviamente vai ter uma ausência do homem no lar, como nunca aconteceu antes. O que para a gente hoje é bem comum, né? Mas isso é um momento histórico, aí meados do século XVIII.
E aí você tem, então, no século XIX, ou melhor dizendo, no século XX, a revolução sexual, que nada mais é do que o famoso baby boom, que foi quando a pílula anticoncepcional, as ideologias feministas e sexuais ganharam força dentro da sociedade americana, e isso influenciou a Europa, influenciou o Brasil, e aquela ideia do não faça guerra, faça amor, e com isso nós tivemos aí, acho que mais que o triplo da população anterior em alguns anos, né? A população mundial triplicou, é isso que eu quero dizer. Mas o que veio com isso também junto? Veio uma desestrutura familiar. Então já havia uma ausência masculina por causa do trabalho, agora ela vai piorar. Por quê? Porque a mulher teve relação sexual com um monte de gente, ela nem sabe mais quem é o pai. Quando sabe e diz que está grávida, e os dois se unem, nenhum dos dois sabe nem o que fazer com aquela criança. É exatamente nesse período, um pouquinho depois, que você vai ter o início das séries de família, séries de TV de família. E o povo vai aprender a ser marido e mulher com televisão. Então você tem uma estrutura familiar relacionada a trabalho, você tem uma estrutura familiar relacionada à ordem dos papéis e do que é ser homem e ser mulher. Você tem um crescimento absurdo de crianças que não têm o pai no registro, porque mãe não tem jeito, né? Está com o bebê na barriga, não tem muito como escapar. Pode fugir depois, mas na hora não tem muito para onde ir. Então, tudo isso relacionado a uma influência da cultura que vai mexendo na família e vai desestruturar a igreja, vai desestruturar a sociedade. Qual a solução disso, meus irmãos? A solução é aquilo que eu disse antes. Nada mais revolucionário do que um homem, sua esposa e seus filhos vivendo para a glória de Deus. Nós buscando servirmos ao Senhor por meio dos papéis que o Senhor nos deu, e isso vai fazer um bem para a sociedade, como um efeito colateral, mas a igreja também, a igreja precisa disso, é assim que o Senhor nos formou. Então, sem dúvida, isso é fundamental para a nossa subsistência enquanto igreja, enquanto sociedade, a família. Por isso, investir na família é algo muito importante, meus irmãos. Vamos investir na nossa família, vamos investir na nossa esposa, nos nossos filhos, ensinando nossos filhos. Se você tem filhos homens, ensine seu filho a ser um homem que vai honrar a esposa dele, que vai cuidar dela, que vai ser um protetor, que vai ser um cuidador. Ensine ele a ser um trabalhador, assim também como ensine sua filha, se você tem filhas. Ensine a elas a serem mulheres dispostas, sensíveis, capazes de auxiliar os seus maridos, capazes de acompanhá-los naquilo que o Senhor tem dado a eles, mulheres que saibam fazer um bom trabalho dentro de casa e fora de casa, com muitas capacitações, porque é isso que nós tanto precisamos. Nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos anos. Nós vemos uma situação não muito boa em relação aos cristãos. Talvez nós tenhamos daqui não pouco tempo uma severidade com relação às leis para proibição dos nossos cultos, da vida da igreja. E nós já vivemos. Quanto tempo mais os irmãos acham que tem? 30, 40, 50 anos? Para muitos, né? Ou talvez para poucos entre nós. Mas os seus filhos, né? Acho que foi você que falou que nós estávamos pensando dos 50 anos. Foi você não. Eu estava falando dos 50 anos. Nós estamos falando de 50 anos, mas não é para a gente, não. É para os seus filhos. Se você não se preparar agora, a sua negligência fará com que eles sofram daqui a 30 anos. Daqui a 50 anos. Então, é a nossa missão para agora, meus irmãos. É agora. Porque nós temos que preparar nossos soldados, nossos guerreiros, para a batalha espiritual, para a batalha que está por vir. Essa aqui é complicada.
Tive pastor presbiteriano que era cessacionista e outros que não. Como a igreja acredita se eu, como presbiteriano, posso discordar da posição da igreja para ensinar a meus filhos o que acredito? Repete, por favor. Tive pastor presbiteriano que era cessacionista e outros que não. Como a igreja acredita, e se eu, como presbiteriano, posso discordar da posição da igreja para ensinar a meus filhos o que eu acredito? Eu acho que você pode discordar da posição da igreja presbiteriana e ensinar seus filhos. Mas, se você é membro da igreja presbiteriana, eu acho que você está dando um mau exemplo. Eu acho que você está dando um mau exemplo. Eu acho que você pode discordar se você é um irmão de alguma igreja evangélica, pode. Mas se você é um membro da igreja presbiteriana, eu acho que você está dando um mau exemplo. Porque como é que você vai ensinar o seu filho a ser submisso se você está sendo insubmisso? A honra a teu pai e tua mãe, o quinto mandamento, é um mandamento que se aplica a todas as esferas dos relacionamentos da vida humana, inclusive a esfera eclesiástica. Deus instituiu autoridades eclesiásticas sobre a sua vida. Então, se você está ensinando, se você é membro da igreja presbiteriana e você está ensinando seu filho uma doutrina divergente da igreja presbiteriana, talvez às vezes a gente tem que também pensar mais sobre isso, né? Sobre o que é cessacionismo, sobre o que é continuismo, porque a gente às vezes também não pode ir por uma linha de um pastor que seja radical em relação aos dons, por exemplo. E isso não quer dizer que isso seja a posição dos nossos símbolos de fé. É a posição dele. Não quer dizer que seja essa a posição dos símbolos de fé. A gente tem que pensar como os símbolos de fé são cessacionistas. Em que sentido eles são cessacionistas. Mas, dito isto, se você deliberadamente está ensinando algo que vai de encontro à igreja, você já está sendo insubmisso. Então, como é que você vai ensinar seu filho a ser submisso a você? Se você está desonrando as autoridades que Deus colocou na sua vida. Então, você precisa reavaliar isso, né? Repensar isso, né? E mudar essa mentalidade, né? Eu acho que o caminho primeiro é tentar definir os termos, né? A nossa igreja no Brasil, além de subscrever os símbolos de fé de Westminster, né, os padrões de Westminster, nós temos, enquanto Supremo Concílio, algumas decisões importantes. E tem uma sobre esse assunto. Quantos irmãos aqui, pode ser sincero, não precisa inventar não. Quantos irmãos aqui já leram, ou pelo menos sabem que existe, uma carta pastoral sobre o Espírito Santo? Viu? Nós não conhecemos a doutrina da nossa igreja. Então, antes de você tomar uma posição sobre o assunto, é bom você saber o que a igreja tem a dizer sobre isso. Em final da década de 90, a IPB, uma comissão douta, a qual eu acredito que foi um dos melhores documentos que a Igreja Presbiteriana do Brasil já fez, foi a Carta Pastoral sobre o Espírito Santo. Você acha fácil na internet. Carta Pastoral sobre o Espírito Santo, Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu não vou saber exatamente a data agora de publicação, mas é uma carta muito madura, muito boa, e que trata sobre os dons espirituais, o que são os dons espirituais, se eles cessaram ou não cessaram e como cessaram, do que se trata essa cessação desses dons. Então ali tem a posição oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tendo dito isto, o que quer que um pastor diga, se estiver coadunado com isso, ele está sendo um pastor submisso à igreja, como disse Laurino. Se ele está dizendo algo diferente disso, ele é um pastor insubmisso, passível inclusive de denúncia em presbitério para ou se arrepender ou então desenvolver um processo disciplinar até a cassação dele. Agora, no caso de um membro, bom, no último Supremo Concílio, a Igreja Presbiteriana no Brasil decidiu que os membros da igreja devem se submeter aos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana no Brasil. Isso significa que, o que é óbvio, um membro da Igreja Presbiteriana deve concordar com a Igreja Presbiteriana.
Nós não estamos estabelecendo, dizendo que só a igreja presbiteriana é o reino de Deus e que a pessoa, não estando aqui, está fora, né, da salvação. Nós não somos uma seita. Mas não faz sentido um membro de uma igreja presbiteriana que, portanto, vem aos cultos, leva seus filhos para ouvir a escola bíblica dominical, seus filhos participam do culto, e em casa ele é contra o pé do batismo, em casa ele é arminiano e ensina isso aos seus filhos, dizendo que é contra a igreja. Em casa ele defende a doutrina pentecostal de um batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas estranhas e pós a conversão. Tudo isso é estranho à nossa igreja. Tem tradições que respeitam isso aí, que caminham dessa forma. Eu acredito que estão todas erradas, porque eu sou um pastor presbiteriano. Mas acredito que há irmãos crentes que creem nessas coisas. E há igrejas para isso. Ah, pastor, mas aqui eu gosto de vir, eu gosto de trazer minha família, então não seja membro. Eu contei esse exemplo a alguns irmãos enquanto estava aqui. Quando eu fui pastor no Rio Grande do Sul, eu recebi na minha igreja uma família de batistas. Eles eram de tradição batista, o avô dos dois lados, do avô do esposo e o avô da esposa, eram alemães que vieram ao Rio Grande do Sul e foram membros fundadores, pastores, que fundaram a Igreja Batista Pioneira, que é a Igreja Batista ligada à Convenção Brasileira no Rio Grande do Sul. Uma delas, a esposa, inclusive era musicista, tocava piano e tudo mais, e eles vieram, começaram a visitar a igreja. Eu perguntei para eles: e aí, qual de vocês? Né? Qual o caminho que vocês querem? Eles disseram: pastor, aqui em Santa Maria, o único lugar que a gente conhece que abre a Bíblia e explica é aqui na igreja presbiteriana. Lá nas igrejas batistas não se faz mais isso. Então a gente queria vir aos cultos, mas nós não queremos ser membros. Nós queremos continuar batistas. Eu disse: então vocês são muito bem-vindos. Ficaram 2 anos assim. Ficaram 2 anos com a gente, sem nenhuma dificuldade. Agora, é um problema? É. Mas está dentro da complexidade desse mundo que a gente vive. Numa cidade como por exemplo, Santa Maria, uma cidade num estado dos menos evangelizados do Brasil, onde você realmente poderia não encontrar uma igreja que minimamente pudesse lhe oferecer ali o ensino da palavra, mas ainda que você não concordasse com a doutrina no geral daquela igreja. Eles foram muito sinceros e assim caminharam conosco. Isso pode acontecer com algumas pessoas, mas uma vez que você se torna membro, que você está submisso ao conselho desta igreja presbiteriana, submisso à doutrina que aqui cremos, então o melhor para você, para a sua consciência, é ser sincero. Agora, você pode fazer o quê? Pode procurar o pastor, pode procurar se instruir, porque eu acredito que Deus pode lhe dar a capacidade de você descobrir que você está errado e você largar o seu o seu continuismo e virar um sensacionista para a glória de Deus. Inclusive, a confissão de fé fala a respeito dos nossos votos e juramentos, né? Então, o que a gente faz aqui durante o batismo e a pública profissão de fé se enquadra nisso. Wood Balchan Jr. diz que culto doméstico, o catecismo, o evangelismo pessoal e apologética são ferramentas para mostrar Cristo em nosso lar para os nossos familiares. Além dessas ferramentas, poderíamos acrescentar mais alguma coisa? Sim. É muita coisa, né? Eu acho que essas ferramentas completam mais a instrução formal, né? Mas a gente também vê na Escritura a instrução informal, que é tudo o que a gente faz. Então, agora ele quer falar sobre ferramenta, né? Ferramenta. O símbolo de fé, ele falou? Ferramenta? No caso, entra no catecismo. Sim. Um bom inário novo cântico. Eu queria continuar o que Laurino está dizendo, porque eu acredito que essa questão informal ela é tão importante quanto a formal. O que eu quero dizer com isso? A forma como você come à mesa com seus filhos, a forma como você come, sem dizer nada, ensina. A forma como você cultua. Deixa eu dar um exemplo. Imagine, você vem, traz sua família aqui,
está tendo os cânticos e você calado, olhando para o teto, olhando para o celular. Você está ensinando. Mal, mas está ensinando os seus filhos a como não prestar culto ao Senhor. Você é um péssimo professor, mas está ensinando. Quando você está em casa, a forma de você reagir com sua esposa a problemas, a forma como você reage no trânsito, são situações. Então, eu diria, eu até insistiria nessas questões, porque nós ensinamos muito com as nossas reações. Então, você precisa compreender que você está toda hora sendo supervisionado. Tem olhinhos pequenininhos que estão lhe vendo aí, ó, o que você está fazendo, e imitando, e imitando. E isso é uma responsabilidade muito grande na nossa vida. Muito grande. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Eu acho que é isso que complementaria, mas o que ele falou é o Woodbalka, né? Também aí eu não posso ir muito além do que ele disse, não. Deixa eu ler outra aqui. Quem é responsável pelo fato das mulheres estarem assumindo o papel de liderança da igreja? O levante do feminismo ou a ausência de homens dispostos? Quem é mais responsável? Vamos colocar assim. O grande responsável é o diabo. E aí é a serpente, né? É a antiga serpente. Mas aí acho que as mulheres têm seu grau de responsabilidade quando não são submissas. E os maridos também, creio que a principal responsabilidade é do homem. Assim como foi a principal responsabilidade do homem Adão no pecado que ele cometeu e a sua esposa. Então, em falhar em amar as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Então, é por aí. Eu acho que se for pensar em responsabilidade, a serpente, o homem e a mulher. John Crotts, no livro Homens Fortes, ele apresenta 2 tipos de homem, que aí é o que a gente costuma ver. O homem mole, que é aquele que não é líder espiritual em sua casa, e o ditador, que é aquele que acha que é só mandar. O que a gente deve fazer para exercer a nossa liderança se livrando dos extremos? Exatamente, o diabo está nos extremos. Essa serpente está lá, nos 2 extremos. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio. É o equilíbrio da palavra, de nós sermos firmes, mas com amor. Se alguém for surpreendido em alguma falta, Gálatas 6, versículo 1, salvo engano. Vós que sois espirituais, repreendei-o com amor. Esse equilíbrio que a gente precisa encontrar. E não é fácil. É preciso de graça, preciso de muita oração, é preciso de esforço. Mas eu creio que nós conseguimos chegar em sermos firmes, em disciplinarmos e admoestarmos. Aqui eu vou fazer uma propaganda. A gente convida os irmãos amanhã na aula da BBD, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o dever dos filhos para com os pais e o dever dos pais para com os seus filhos, tá? E aí eu passo para o Ronaldo. Não, eu acredito que o exemplo é Efésios 5. Paulo dizendo que nós não somos déspotas, porque inclusive quando Paulo menciona o chamado de amor do marido, ele não fala em liderança. Ele considera que o homem é o cabeça. Ele falou isso para a mulher quando submissa. Quanto aos homens, que amem suas esposas como Cristo, sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, Paulo não fala de liderança, ele fala de amor. E eu acho que é isso que nós precisamos aprender. Que a nossa liderança é uma liderança servil. Nós não lideramos para nós mesmos. Nós não lideramos para implementar a nossa vontade, mas para implementar a vontade de Deus, de Cristo. E é nesse sentido que nós nem nos submetemos aos desmandos das nossas mulheres, nem tampouco as oprimimos com a força. Nós trazemos para perto
e apontamos para Cristo. Para Cristo ser exaltado. Então, em momentos de situações de divergência, é claro que cabe à mulher se submeter, mas cabe a nós também observarmos sempre se aquele momento de divergência está acontecendo por causa da nossa intransigência em querermos estar certos, ou se de fato é Deus que está sendo exaltado naquele momento. Se de fato nós estamos trazendo o benefício para a nossa mulher, para os nossos filhos. Se é isso que está nos guiando, ou apenas o nosso orgulho, ou apenas o nosso bem. Se é isso que está te guiando, você pode fazer isso em amor, até para o bem mesmo, porque você acredita que está fazendo bem para a sua família. É isso que tem que nos mover, fazer o bem para os nossos, aqueles que o Senhor nos deu. Ao fazermos isso, nós fugimos desses extremos. Chegou mais perguntas aqui via WhatsApp. Com relação ao que o senhor estava falando, que nós somos exemplos para os nossos filhos no culto e tudo mais. Com relação a isso, o que é que teriam a dizer a respeito das crianças saírem do culto público para um momento específico delas e não estarem cultuando junto dos seus pais? Assume essa bronca aí, meu irmão, que ele falou de geração a você. Veja só, primeira coisa, eu não sou pastor dessa igreja, eu não faço parte desse conselho. Há coisas que correspondem, especialmente de ordem de liturgia, que dizem respeito exclusivamente ao pastor e ao conselho. Então, primeira coisa é essa, eu não posso me referir ao que acontece aqui, eu nem sei o que é, inclusive. O que eu posso dizer é o seguinte, é que o chamado enquanto pais de ensinar os nossos filhos a amar o culto e a cultuar a Deus, prestar culto a Deus, não é da igreja, é dos pais. No nosso manual de culto, eu acho que ele é da década de 50, quando ele foi feito, as perguntas que ali estão presentes na hora do batismo para as crianças, dentre elas, acho que a última ou a penúltima, você se compromete em vir e trazer os seus filhos assiduamente ao culto e ensiná-los a amar o culto. Quem está se comprometendo são os pais, não é a igreja. A igreja, e eu me refiro, claro, ao ministério para as crianças, eu não sei qual o nome que vocês dão aqui, é o trabalho que se desenvolve, a UCP, que é com as crianças, mas me refiro ao trabalho de escola bíblica dominical, de cultinho, não sei o nome que vocês dão para isso, nem sei como é aqui. Mas não é a responsabilidade deles. Eles podem ser um instrumento. Agora é claro, que se tudo ficar na mão deles, não serão os pais que estarão fazendo esse trabalho. Isso é uma questão lógica. Então, se você se comprometeu na hora do batismo, de trazer os seus filhos assiduamente aos cultos, e de ensiná-los a amar os cultos, então eles vão ter que ficar com você por algum momento do culto. E digo mais, eu sei que estou falando diretamente para os pais mais jovens, ainda que tenha os mais velhos aqui, talvez com os netos possam ajudar nisso. A criança chora, viu, gente? Por incrível que pareça, é natural, não precisa levar para o hospital, não é normal, minha criança chora, berra, faz birra. E sabe o que a gente tem que fazer? Ensiná-los com paciência a permanecer no culto. Muitas vezes o que eu encontro são pais que não querem se responsabilizar por esse momento de culto, acham que teve o filho, e aí pronto, magicamente um belo dia, eles estarão sentadinhos lendo a Bíblia, com o inário na mão e cantando. Não é assim que acontece. Quem vai fazê-los dominicalmente, insistentemente, duramente, sofrendo, perdendo muitas vezes, não vai ouvir o sermão, não vai ouvir mesmo não.
não vai conseguir cantar como você cantava antes. Não vai, porque você teve filhos. Você vai ter que passar uma época de sua vida abrindo mão disso, em benefício dos seus filhos. O fruto vai ter lá na frente. No momento vai ser meio complicado, mas o fruto está lá na frente. Então, de quem é a responsabilidade? É nossa. Pais, mães. A gente precisa se responsabilizar por isso. Não tem jeito. Não é mágica. Não é mágica. Eles vão amar o culto? Vão. Mas eles vão aprender isso conosco. Com insistência. Pequenininho. Indo. Eu tenho a graça no Senhor de ter uma esposa que compreende isso. Desde o começo. Nós já trabalhamos isso com os nossos filhos. Por ser pastor, piorou. Porque aí não tinha jeito. Eu não tinha como parar a pregação para ir lá ajudá-la. Ela tinha que se virar. 3 filhos. O primeiro foi complicado. A segunda foi difícil. Terceiro, então... Mas pelo menos ela já estava experiente. E por 2, 3 anos da vida dela, ela não conseguia ter um culto inteiro. A não ser quando a mãe dizia, não, me dá a criança, eu vou ficar um pouquinho aqui, você presta atenção na pregação. Mas por 3 anos ela não pôde fazer isso. Mais, na verdade. Mas eu posso dizer aos irmãos uma coisa. Hoje, se minha esposa estiver doente, se ela estiver viajando, que ela fala, de vez em quando, viaja para pregar. Pregar não foi ato falho, Freud explica. Para falar para mulheres, ela faz isso de vez em quando. Eu saio com os meus 3 filhos para o culto. Os 3 ficam sentados na frente. O culto acontece. Eu prego. Acaba o culto, eles estão os 3 aqui. E ninguém precisa estar do lado deles. 9 anos, 8 anos e 5 anos. Ninguém precisa. Mas por quê? Porque num belo dia aconteceu isso. Foi do céu? Não, não foi. Veio do céu, porque é da graça do Senhor. Mas foi porque, com muita insistência, com sacrifício, isso foi trabalhado. Amam o culto. Choram para vir ao culto. Quando a gente diz, hoje não vai dar, não sei acontecer alguma coisa, nós não vamos poder ir hoje, vai ter que ir mais tarde, uma coisa assim. Ficam tristes, amam o culto. Mas isso não é do dia para a noite. Isso não é um passe mágica. Isso é insistência. Então, eu não respondi a pergunta, mas eu acho que eu respondi a pergunta. Provavelmente. Deixa eu fazer um complemento. Eu creio que é no livro Entre os Gigantes de Deus, do Richard Baxter, do J.I. Packer. E lá que ele traz um dado, né, que é interessante em tudo que a gente tem conversado aqui. É que os reformados ingleses, né, os puritanos, eles pregavam e as crianças escutavam. E aí eles iam para casa e no jantar, então, ou era no almoço, não lembro, eu acho que era no jantar, o pai sentava à mesa e as crianças faziam perguntas ao pai. Perguntas que elas não entenderam em relação à mensagem. Por quê? Porque é normal, a criança não vai entender. E era uma oportunidade do pai de doutrinar a sua família, de explicar de uma forma que elas podiam entender melhor, né? Porque eu creio que ninguém sabe explicar tão bem para o próprio filho do que o pai e a sua mãe. Por mais que o pastor seja bem intencional, mas o pai e a mãe conhecem o seu filho de uma forma que o pastor não pode conhecê-los, né? E então é uma oportunidade, né, de o pai e a mãe sentar ali e falar e explicar. E é uma oportunidade que a gente não vê hoje, pouco se vê isso, né? É uma dificuldade, né? Sentar na mesa já é uma dificuldade, né? Nas nossas casas, a gente às vezes senta na frente da televisão. Então eles tinham essa característica, né? Então a gente não pode subestimar. Eu não diria, a gente não deve subestimar a criança. A gente não pode subestimar a palavra. A gente não pode subestimar o Espírito Santo. E o culto é o berçário do Espírito Santo. Então a gente não pode subestimar a ação do Espírito Santo nas nossas crianças. Mesmo gritando, mesmo atrapalhando, entre aspas, o culto. Mas é aquela coisa, né? Se o curral está vazio, não tem sujeira. Mas se o curral, é o melhor exemplo, né? Que eu estou falando de criança. Se o curral está cheio de animais, né? Então vai ter sujeira, é normal.
Então, se o culto está cheio de criança, vai ter grito, vai ter berro, vai ter birra, vai ter isso tudo. E é um som maravilhoso de se ouvir, especialmente daqui do púlpito. Então, eu creio que é uma bênção. E, para terminar, você veja, eu me lembro, cresci na segunda igreja presbiteriana de São Bento do Una. E eu tinha 9 anos de idade. E o pastor pregou um sermão, ele pregou sobre o inferno. E eu cheguei em casa, no primeiro andar, a gente morava numa casa com o primeiro andar. E eu me lembro exatamente o local, na frente da cama dos meus pais, entre o frigobar e a cama. E eu me ajoelhei. E eu, nessa noite, eu pedi, Senhor Jesus, vem morar no meu coração. Depois de ouvir uma mensagem no culto, aos 9 anos de idade. Que a gente pensa, 9 anos, o cara não vai entender nada, uma criança não vai entender nada. Mas foi nessa mensagem, eu não sei se eu me converti ali, ou se eu já era uma criança regenerada, que me dei conta ali naquele momento. Mas naquele momento eu fiz isso. Eu me ajoelhei e pedi, Senhor Jesus, vem morar no meu coração. Depois de ouvir essa mensagem que impactante, né? Então, uma criança de 9 anos. Então, a gente não pode subestimar a palavra de Deus, né? E o Espírito Santo, que inspirou essa palavra e que usa essa palavra para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Vamos lá, nós temos 2 perguntas. Uma é do YouTube, que o pessoal do lado de cima me mandou, e a outra é de gente que está aqui. Do YouTube pode ser até mulher, né? Não tem como saber. Eu vou fazer primeiro aqui pela ordem, certo? A pergunta é a seguinte: mulher, biblicamente falando, não deve ensinar, certo? E se tratando de EBD, onde tem oficiais, é errado que a mulher ela ensine? Ainda bem que o senhor tomou um golo d'água. Veja, a decisão da IPB sobre isso é com respeito ao culto. 2022, a nossa denominação tomou uma decisão que eu acredito muito acertada sobre esse assunto, que já estava no nosso símbolo de fé, e tudo diz respeito ao culto. Por quê? Porque, como eu disse, a Escola Bíblica Dominical nasceu no século XVIII. Os nossos símbolos de fé são do século XVII. Então tem pelo menos uns 100, 150 anos aí de distância. O pessoal não sabia o que era a Escola Bíblica Dominical. Então isso não faz parte do contexto. Agora veja bem, meus irmãos. A gente precisa entender a diferença entre as coisas. E infelizmente, porque a gente não tem uma boa teologia do culto, nós não compreendemos as diferenças. A pregação no culto, o ensino no culto, o momento quando o pastor, o pregador, ele vem aqui à frente, ele abre as escrituras e passa a falar da parte de Deus, é algo inigualável da vida da igreja. Não existe nenhuma outra reunião, nenhum outro ajuntamento que se equipare a esse momento. Esse é o momento escolhido por Deus para Ele falar com toda a igreja. Por isso que chama-se culto, que tem essa ideia do ajuntamento. É um momento em que a igreja está congregada, desde o mais novo ao mais velho, homens e mulheres, para ouvir da parte de Deus. Então, isso que está acontecendo aqui não tem como ser comparado. A escola bíblica dominical é um momento a mais de instrução, que envolve temas que são diversos, que vão de como o tema da escola bíblica dominical de discipulado para novos membros, até, sei lá, usar o momento para instruir as crianças a serem alfabetizadas. Pode ser qualquer coisa, porque a escola dominical não tem uma prescrição bíblica para isso. A gente se baseia no fato que a gente tem que ensinar a palavra de Deus. Então, nesse sentido, eu não vejo problema algum
de uma irmã, se ela tem capacidade para isso, ensinar numa classe de adultos em que possa estar presente um homem, inclusive um oficial. Agora, depende do tema, depende até mesmo da forma como você está colocando, do que ela vai dizer. Mas se ela começar a querer falar sobre a importância ou se fundamentar de como que a liturgia deve ser feita, não cabe a ela. Ela está fora de ordem. Mas isso que estaria fora de ordem de qualquer pessoa. Porque não é o momento. Isso tem um momento para isso, tem pessoas para isso. Então, depende do tema, muito mais do que das pessoas. Então, a IPB, enquanto decisão formal hoje, ela trabalha desse jeito. Pode ser que isso depois possa até endurecer mais, né? Eu não sei o que vai acontecer nos próximos anos, e até essa questão da escola bíblica dominical entre. Agora, dentro da tradição reformada, existem irmãos que entendem que a mulher não pode. Por exemplo, agora, nesse exato momento, nós estamos tendo o congresso lá em Águas de Lindóia, da editora Cultura Cristã. Nesse congresso, o preletor principal é o reverendo Joe Bick. A esposa dele, a Mary Bick, ela não fala a homens. Aconteceu alguns anos atrás, eu acho que foi na igreja de Pinheiros, posso estar errado. Posso estar falando o nome da igreja errado, está tendo transmissão, considerem que posso estar falando errado. Mas aconteceu numa igreja que ela estava marcada para falar, e quando ela entrou na sala, era um grupo misto. Ela foi para a liderança e disse, eu não vou falar. Eles tiveram que reorganizar todo o evento, tiraram os homens, deixaram só as mulheres, porque ela não iria falar. Ela não fala, em nenhuma circunstância, para homens. Então, há uma divergência de opiniões nesse sentido. Então, eu estou dando a minha opinião, não estou sozinho, eu só disse quem é contra mim, né? Mas eu não vou dizer quem está comigo, não, porque vai parecer que eu estou querendo fazer guerra. Mas, então, existe uma divergência de opiniões, inclusive de seminário, que mulher não pode dar aula em seminário, e aí tem uma discussão sobre isso. Na IPB, isso não é problema, tem mulheres que ensinam na IPB até hebraico, né? No Senado de Goiânia, por muito tempo, foi uma irmã, muito competente, inclusive, Cláudia Krieger, que deu aula de hebraico, acho que ela chegou a dar aula até de grego também, de exegese, etc. Já há irmãos que dizem que isso não cabe para uma mulher fazer, porque está ensinando teologia bíblica. Enfim, na minha opinião, isso está fora do culto, o que é inigualável, então existe liberdade. Aí vai depender muito da dinâmica de cada local. Muito bem. Achei satisfeito. Isso basicamente respondeu a pergunta do YouTube, que é o seguinte: a mulher pode pregar em qualquer sociedade da igreja e em locais externos, mas não no púlpito. Por quê? Já está respondido. É isso. A palavra pregação, meus irmãos, é uma palavra que a gente usa para muita coisa. Então, você estava andando aqui antes de chegar, aí passou um rapaz, lhe perguntou que horas eram. Aí você disse, são 17 horas. Você já ouviu falar de Jesus? Aí você falou de Jesus, chegou aqui e disse, acabei de pregar para uma pessoa que estava ali, ela confessou Jesus Cristo. Pregou. Mas os irmãos, eu lhe convido, o que você fez ali é diferente do que um pastor faz no púlpito. Certo? São coisas diferentes. Que nós estamos usando a mesma palavra para designar coisas distintas. O Novo Testamento usa uma palavra específica. Didasco nunca é usado para se referir a ensino de mulher, a não ser uma vez. Em Apocalipse, quando fala que Jezabel ensinava numa das igrejas, não lembro agora qual, da Ásia Menor. Então, sempre a única vez, de forma negativa. A palavra didasco, ensino, é exatamente a palavra que nós encontramos direcionada para os presbíteros. Apto para ensinar. É a mesma palavra que Paulo disse que a mulher não pode fazer. Então, para o Novo Testamento, essa palavra, e tem outras também, eu me refiro a ela especificamente, porque essa eu sei decorado até as vezes que ela aparece no Novo Testamento. Então,
essa palavra ela é específica para se referir ao ensino autorizado. Quando em Atos dos Apóstolos a igreja estava reunida no Concílio de Jerusalém, porque havia irmãos que foram a Antioquia para convencer os cristãos que deveriam se circuncidar, a carta enviada para responder ao problema da circuncisão dizia que havia irmãos que estavam, haviam pessoas que estavam atrapalhando, não sei exatamente a palavra, e dizia assim, porque não tinham autorização para ensinar. Porque o didático envolve autorização. Na nossa tradição presbiteriana, essa autorização vem por meio do presbitério. O presbitério, ele tem autoridade para conferir a uma pessoa a condição para pregar. E no caso dos presbíteros regentes, o presbitério também vai autorizá-los, porque eles são presbíteros regentes, em seus conselhos isso também vai acontecer. Então é isso que a igreja presbiteriana tem dito. Então quando a gente usa a mesma palavra para designar coisas diferentes, faz uma confusão. Então o que as irmãs fazem na SAF não é ensino autorizado. Elas estão falando da palavra de Deus, elas estão ensinando a palavra de Deus, não há problema nenhum, mas não é isso que é a mesma coisa no púlpito, são coisas diferentes, isso precisa ser diferenciado. Na nossa tradição, a autoridade dos pastores se dá de duas formas. Ela se dá de forma pública, quando ele prega do púlpito, e privada nos conselhos. É a única forma de autoridade. Você não tem como fazer diferente, né? Então, e quando acontece um aconselhamento, né? No aconselhamento num gabinete, pronto, essas três formas: individual, ao pregar individualmente para aquela pessoa; coletivo, quando prega do púlpito; e nos conselhos, quando nós temos ali a decisão do conselho, que é a autoridade para a igreja toda. A igreja tem que submeter a decisão do conselho. Que horas é o culto aqui amanhã? 9h30 pela manhã e 18 horas. Quem decidiu isso? Conselho. Você pode dizer assim, não, eu quero o culto às 14 horas, vou chegar aqui às 14 horas, vai acontecer o quê? Vai ficar aqui esperando até às 18. Vai ficar aqui esperando. Porque você tem que submeter a autoridade do conselho. Por quê? Porque Deus deu autoridade para ele. Então é essa a ideia. Satisfeitíssimo. Meus queridos, nós agradecemos muito. A gente ainda ia abrir o microfone para as pessoas fazerem perguntas, mas eu acho que a gente iria ficar aqui até pelo menos às 11 horas da noite. Então, se porventura, durante o coffee break, algum irmão quiser perguntar alguma coisa aos pastores, podem fazer, certo? Vamos ficar em pé? Oremos. Senhor, nosso Deus, queremos te louvar, ó Pai, te dar graças por esse momento onde nós podemos estar aqui conversando de uma maneira informal, como um bate-papo, mas, ó Deus, falando aquilo que convém à sã doutrina, nos buscando ser pautado, baseado pela Tua Palavra. Evidentemente que nossas respostas não são perfeitas, precisamos da Tua graça, mas, ó Deus, que através do nosso falar nós possamos transmitir graça àqueles que nos ouvem e que o Senhor possa usar até essa conversação que nós tivemos agora para o benefício, para a edificação, ó Deus, da Tua igreja. Senhor, abençoe esses irmãos, esses homens aqui na 4ª Igreja Presbiteriana, que eles continuem, Senhor, a levar essa chama acesa desse compromisso, dessa responsabilidade, com a Tua graça, com o Teu perdão, com o Teu poder. Nos ajuda, Senhor, a sermos homens como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, o nosso padrão de varonilidade perfeita. Um homem de dores que sabe o que é padecer. Deus, que possamos assim tomar a nossa própria cruz, negar a si mesmo, tomar a nossa própria cruz e Te seguir aonde quer que Tu vás. Ou melhor, seguir o Teu Filho aonde quer que Ele vá. Com a Tua bênção, nosso Pai, nós Te pedimos isso, em nome de Jesus, em nome dEle. Amém.
E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo recaiam sobre vocês, meus irmãos, sobre todo o Israel de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. E nós queremos louvar a Deus pela vida do senhor, pastor Ronaldo, pela sua vida, Laurindo. Pedir que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Nós temos uma pequena lembrança em nome da UPH, viu? Que Deus abençoe. O senhor vai ter que dividir com Raab e Raíssa. O senhor tem mais gente para dividir. Muito obrigado. Meus queridos, como tem sido durante todo o congresso, nós temos agora um coffee break para que vocês engordem. Deus abençoe. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim.